Tacada de mestre, eu sou Zé Luiz Rodovalho, o seu novo guia prático de composição, e esse é o Composição Sem Limites. Fazia tempo que a gente não trazia aqui o quadro do Tacada de Mestre, aquele quadro em que a gente pega trechos, versos, estrofes de uma canção que são aquele gol no ângulo, aquele gol de bicicleta no ângulo, aquela jogada única, né? O lance do gênio mesmo, e que muitas vezes acontece, sabe-se lá, como diz o Zé Miguel Wisnik, né? Não sabe-se lado esquerdo ou direito do cérebro, se é consciente ou inconsciente. Então, fizemos algumas, já de Chico Buarque, né? Eu Te Amo, dele do Tom Jobim, fizemos do Zé Cabaleiro, Braço da Vênus de Milo, acenando tchau, enfim, são trechos únicos, né? Hoje eu vou trazer aqui uma canção, um trecho de uma canção que eu gosto muito, de Vicente Barreto e Celso Viáfora. Já fizemos vídeo sobre o Celso Viáfora recentemente, falando e analisando a canção Não Vou Sair, e eu sempre falo, eu sou muito fã do trabalho do Celso, então vou aproveitar e também pegar um trecho dessa canção, a canção que se chama A Cara do Brasil. O Celso tem muito dessa coisa, o Vicente também, dessa coisa contextualizada historicamente, né? Então aqui tem algumas coisas bem interessantes para a gente analisar. Ele diz aqui: eu estava esparramado na rede, jeca urbanoide de papo pro ar. Aqui nós temos quase que um neologismo, né? Urbanoide. Então jeca urbanoide, ou seja, estou esparramado na rede, né? A rede normalmente mais bucólica, e o jeca urbanoide de papo pro ar. Por que urbanoide? Não é um matuto de fato, né? Está se fazendo de matuto ali, mas é da cidade. Me bateu uma pergunta meio a esmo, na verdade, o Brasil o que será? Então ele começa com a retórica, ele vai analisar, vai tentar responder essa questão. O que é o Brasil de fato, né? O que é o Brasil afinal? Puta pergunta complicada, né? O que é o Brasil? Extremamente complexo. E aí ele fala, né? Ele vai trazendo as questões, né? A canção toda é feita em retórica, né? O Brasil é o homem que tem sede ou que vive da seca do sertão, que vive da seca, não é na seca, hein? Que vive da seca do sertão. Isso aqui é muito complexo, pesado, hein? Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo, que vai o que vem na contramão, enfim. E aí ele segue: o Brasil é um caboclo sem dinheiro, procurando doutor em algum lugar, ou será o professor Darcy Ribeiro que fugiu do hospital para se tratar? Aí chega no refrão, e aí o refrão que eu acho que tem a tacada de mestre aqui. O refrão diz o seguinte: a gente é torto igual Garrincha e aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho, de certo então nada vai dar, né? Aqui a grande sacada dessa canção é colocar dois ídolos, um muito maior do que o outro, não pela obra, mas pela mídia talvez, né? Pela cultura brasileira, cultura futebolística, né? Então ele traz dois anti-heróis aqui, duas macunaímas, né? O Garrincha, e na verdade dois não, um, né? O Garrincha e o Aleijadinho. Podemos considerar anti-herói, talvez por causa da condição física, né? Bom, o que acontece aqui? Nós temos o Garrincha, que era o anjo das pernas tortas, né? Um jogador de futebol totalmente improvável, que tinha as pernas totalmente arqueadas, problemas com álcool, né? Com alcoolismo, e enfim, que tinha uma habilidade muito grande, driblava os adversários com muita facilidade, dava show, enfim, era o futebol arte, né? Mas aí o que ele diz é o seguinte: a gente é torto igual Garrincha e aleijadinho, ninguém precisa consertar. O que acontece? Tem uma coisa errada aí, tem um problema aí, né? Nós temos uma pessoa que tem problemas físicos, problemas de saúde, né? Outra também que tem as pernas arqueadas e que tem problema com álcool, né? Com alcoolismo, mas ninguém precisa consertar porque está dando certo. Até que ponto está dando certo, né? Como que é esse dar certo? O que é o dar certo? E a gente vê, até fazendo uma alusão ao futebol, sempre gosto muito dessa análise. Eu acho que o esporte funciona como analogia para muitas coisas, né? Futebol, nós estamos no último título do Brasil, uma Copa do Mundo, foi em 2002. De lá para cá o Brasil não ganhou de mais nenhuma seleção europeia em Copa do Mundo. Nós ainda temos a concepção de que o futebol é pura e simplesmente talento, né? E hoje o que acontece? A galera estuda muito futebol, principalmente os europeus estudam muito. A gente tem uma discrepância futebol europeu, futebol da América Latina gigantesca hoje, né? A gente vê os resultados de campeonato mundial interclubes, etc. Então a discrepância é muito grande. Os caras estudam, eles treinam, tem estratégia, tem sistema tático, tem esquema tático, 3-4-3, 4-4-2, 3-5-2, enfim, faz a variação,
estuda muito, né? O Brasil parece que ainda vive de talento, e quando você vive só de talento é complicado, porque uma hora ele acaba, né? Uma outra coisa que a gente observa, por exemplo, jogadores razoáveis do Brasil que vão para a Europa e se tornam grandes jogadores, aprendem a jogar lá, né? Então, a ideia do Garrincha aqui é isso, quer dizer, o talento pura e simplesmente. Tanto é que tem a lenda que ele chamava os adversários de João, todo mundo era o João, para ele não sabia nem com quem ele ia jogar, só descobria no dia. Ou seja, isso demonstra uma falta de responsabilidade, na melhor das hipóteses, né? Ah, mas dava certo, então deixa rolar, né? Essa a tônica aqui. Então a gente é torto igual Garrincha e aleijadinho, ninguém precisa consertar. Mas aí ele traz, e se não der certo? Se não der certo, a gente se vira sozinho. O brasileiro tem essa coisa de se virar sozinho. O brasileiro se vira sozinho sempre, né? Um povo desamparado, principalmente pelo governo, né? Agora, principalmente, chegamos no ápice, né? No fundo do poço, né? Nós temos, por exemplo, a frase de que brasileiro sobrevive, nada no córrego e não morre, então tá tudo certo, não precisa de vacina. Isso foi dito por uma pessoa que eu não vou falar o nome, não sou eu que estou falando isso. Então é esse estigma do Brasil, né? Quer dizer, o brasileiro se vira sozinho, né? O brasileiro nada no esgoto e não morre. Então ele diz, se não der certo, a gente se vira sozinho. E aí ele conclui, de certo então, nada vai dar. Claro, é óbvio que não vai dar certo. Pode dar certo por um tempo, por um período, né? O talento supria ali uma falta de estratégia, etc. Mas até que ponto? Quando? De certo então, nada vai dar. E nós temos o resultado hoje claríssimo disso, né? Então, repito, essa para mim é uma tacada de mestre aqui. A gente é torto, a comparação aos personagens mencionados, Garrincha e Aleijadinho, né? E o fato de que ninguém precisa consertar porque a gente se vira, né? Se não der certo, a gente se vira sozinho, de certo então nada vai dar. Então é essa análise muito interessante, e como eu falei, o Celso principalmente, né, o Vicente também, trazem muito esse conceito, esse contexto histórico-político. Eu acho isso incrível e a gente pode aprender muito com isso. Então ouçam mais Vicente Barreto e Celso Viafra. Ficamos por aqui, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe para que outras pessoas possam compor sem limites.